E aí, esse aqui é o Diniz, homem de Deus, abençoado. Eu também tenho um Diniz no meu nome, Raquel Diniz Oliveira Jantorno. Gente, Diniz vai se apresentar, ele é mais do que bem-vindo. A sua esposa Andréia Vargas está aqui com a gente, está lá em cima um pouquinho? Está descendo. Está descendo, chegou aqui com ele está abençoado, renovado, fortalecido, um pouquinho dodói assim no corpo, não é Covid, gente, mas está mais do que ungido, abençoado, ele é muito bem-vindo e vai estar falando conosco nesta tarde. Então rasga mais o seu coração, evita de ficar saindo, amém? Não sai para lugar nenhum, fica aí atento, ligado e receba tudo que Deus tem para nós ainda mais nesta tarde. Bem-vindo, vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Boa noite, galera. Pode sentar aí, ficar a pampa. Hã? Boa tarde. Minha cabeça está lesada, que eu acho que eu estou com dengue. Mas tá bom. Pessoal, meu nome é Diniz, eu sou de Belo Horizonte, estou emprestado aqui com os capixaba desde 2004, trabalho com projetos de missões urbanas há alguns anos. Eu estou fã, eu não estou entendendo minha voz mais, mas é um prazer estar com vocês aqui. Quando a Raquel me procurou, eu estive aqui fazendo um trabalho aqui há uns anos atrás, não me lembro mais quanto tempo, está bem diferente, está mais style, né? E ela pediu para vir contribuir, eu vim contribuir e aprender com vocês também, nesse rolê aqui da tarde, em relação a essa história de missões urbanas, abordagem de rua, etc. e tal. E eu queria ser bem didático aqui, eu quero falar um pouco de mim, para a gente poder entender os processos, porque nós trabalhamos em cima desses alvos, dessa temática de hoje, que a gente atua. E dividir em dois pontos aqui bem importantes, que é o DNA do cristão, que é caráter cristão, e a importância da gente entender a missiologia urbana, para a gente atirar no alvo certo, do jeito certo, sem muito lero-lero de crente, tá certo? Então podemos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento, amém. Irmãos, eu sou de Belo... Ué, Deus é soberano, velho. Eu sou de Belo Horizonte, sou filho de missionários. Meus pais foram missionários por 63 anos, plantando igreja. Meu pai faleceu tem 2 anos, minha mãe está lá com 92 anos, ainda fazendo as reuniões dela com algumas senhoras. Ela não pode mais dar os rolês que ela dava antes. E eu cresci nesse âmbito, nesse meio. E aí... o meu pai se converteu da seguinte forma: ele era um cara incrédulo, ele tinha pânico de crente, horror a Deus e todas essas questões. E lá em João Molevade, Minas Gerais, tinha a Belgo Mineira, que produzia arame do passado, e ele trabalhava no forno de aço, que era o lugar mais terrível que tinha para trabalhar, certo? Jogando coisas lá no forno de aço, era um calabouço. E tinha um cara chamado José Rosa. Esse cara falava com ele e ele falava assim: Lilico, esse negócio de Deus, de igreja, isso é roubalheira para pastor ficar rico. Alguns, né, irmão? Vocês estão ligados. Mas não são todos, não. E ele falou assim: eu quero fazer uma coisa com você. E o meu pai fazia hora extra, de 6 da tarde, depois de ficar o dia inteiro trabalhando, de 6 da tarde à meia-noite. Meu pai ficava além disso, para levantar o trabalho para poder fortalecer em casa. E aí ele virou para o meu pai e falou assim: Lilico, eu vou fazer uma coisa com você. Eu faço a sua hora extra gratuitamente, todos os dias, para você me ouvir falar o que eu tenho para falar do meu Deus. Aí meu pai, sabe, já que é de graça, você pode falar até a boca secar, porque meu pai era muito sarcástico. E ele ficou praticamente quase um mês trabalhando de graça para o meu pai, na hora extra, fazendo aquele serviço árduo de jogar aquela matéria-prima nos fornos ali. E meu pai sentado, fumando um cigarro e chacotando do que ele falava. Depois de um mês quase, ele se converteu.
Ou seja, eles vêm de uma geração de pessoas cristãs que tinha convicção daquilo que era o Deus o qual se dobra, convicção daquilo que era a tarefa, aquilo que foi ortogado para fazer, foi comissionado para fazer. Então, meu pai vem dessa era aí, e eu vivi muitos anos, desde o meu nascimento, eu frequentei igreja, né? Eu era um crente nominal, eu vou à igreja, certo? Eu não tinha noção do que era conversão, do que era Jesus Cristo, o Evangelho, de nada. Eu ia à igreja. E eu faço parte de um grupo, eu estou narrando um pouco da minha história, que talvez vai te ajudar a lidar com os pré-adolescentes, com os adolescentes de hoje, em relação à linguagem, à abordagem, da gente poder entender a nova geração que está chegando aí. Para não levar Tem uma água aí não, velho? Tem. E aí, eu faço parte, a psicoterapia, os psicólogos, psicanalistas, os psiquiatras, tem um grupo de pessoas que eles definem como TDAH, que são pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alguns são introspectivos, que está parado olhando para a tua carinha linda, mas a cabeça está vagando em Nárnia. Não está ouvindo nada que você está falando. Eu sou ainda esse inquieto, o hiperativo. E na igreja, naquela época, tinha que ficar quieto, igual um jarro. Então eu tomava beliscão, ficava de castigo. Tinha uma sala que chamava varódromo, que a gente era corrigido se não comportasse na casa do Santo Deus. E aí eu cresci com uma imagem de que Deus era um grandíssimo carrasco. Eu não ia falar o que você pensou que eu ia falar, viu, doido? Aí, eu cresci com isso, odiando Deus e odiando aqueles que representam Deus, líderes, templo, que a gente chama de igreja, etc. e tal. E eu, com 12 anos, eu rompi. Falei, me mata, mas eu não piso na casa daquele desgraçado mais. E caí no mundo. E fui fazer tudo o que tinha que fazer e não tinha que fazer. E passei uma década nessa história. Eu lembro que tinha uns missionários lá em Belo Horizonte, da missão Ágape, da missão Jocum, da missão Peniel, do pastor Reuel, que trabalhava com a dependência química, muito forte na época. Eram uns missionários meio largados, e eles andavam com a gente. Na feira hippie de Belo Horizonte, a gente estava nos bares. Ô, querida, obrigado, Deus te deu muitas águas. E aí, às vezes a gente estava nos bares cheirando pó, eles sentavam com a gente, chegava o pratinho lá e eles pulavam, não, obrigado, vou não. Mas andavam conosco, transitavam conosco. A vida foi passando e essa turma sempre envolvida com aquela juventude meia louca ali de Belo Horizonte, os quais eu fazia parte. Então você estava na boate, estava rolando de tudo, eles estavam juntos. E quando a gente perguntava sobre espiritualidade, eles entravam com a fala. Eles se relacionavam entrando dentro desse universo da espiritualidade, Deus e seus afins. E anos depois eu fui para Bauru, São Paulo, internar para tratar a dependência química numa clínica, e lá eu me converti. Foi uma experiência muito louca com Jesus Cristo, porque o cara falou uma manhã inteira de Bíblia, blá, 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 e eu nem entendendo nada, eu falei, não, mais uma manhã de domingo horrível. E aí, no final, a gente estava indo almoçar, ele mandou todo mundo voltar, porque, segundo ele, o Espírito Santo falou para ele voltar e ler mais um versículo. Então, ele pregou sobre João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, e ele depois voltou para ler um versículo que é João 16, 33, que é o término de uma sequência de mensagens que Jesus traz para os caras da época, que é aquele versículo que todo crente, a maioria dos crentes conhece, né? Porque nem todo crente que lê Bíblia. Mas que diz assim, tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não tinha paz, eu era aflito, certo? E eu não tinha ânimo, nenhum. E ali eu fiquei sentado, me converti ali. E foi uma regressão na minha vida, que eu voltei na minha infância, e o Espírito Santo me mostrou os abusos, abusos físicos, verbais, sexuais, tudo que eu passei na minha vida desde a minha infância, principalmente dentro da igreja.
E eu lembrei naquela época, ali sentado naquela clínica, daqueles missionários que andavam com a gente lá no meio da escória, no meio da loucura, no meio da balada, no meio do rolê, do dia a dia. E eu lembrei que me veio uma paz tão grande, porque era uma galera que se relacionava, que andava junto, que não só chegava, toma um bilhete, um folheto aqui, vai lá na igreja domingo, Jesus tem uma bênção para você. Vocês estão entendendo? Existe um canal de comunicação entre a gente e aquele pessoal que falava da forma transcendental de Jesus Cristo e traziam algumas respostas. Porque no começo, na igreja, eu queria saber o porquê das coisas. Porque eu sempre fui muito questionador. Minha cabeça era acelerada. O pastor estava falando uma parada lá, eu já estava lá na frente querendo já saber a resposta do desfecho daquela ideia. E aí eu perguntava para o pessoal, mas não tinha resposta. Quando eu perguntava desse campo aqui, ó, mas isso aqui, por que não pode? Por que é pecado? Porque quando você chega na escola, a galerinha da escola fala assim, pô, o final de semana foi massa, fritei todo mundo, me fritaram, etc, etc. Me pegaram, rolou isso e aquilo. Chega na igreja, castração. Um sistema de castração, não pode, não deve, é pecado. Mas por que é pecado? O que diz? De onde vem? O contexto, o pretexto? E não tinha resposta naquela época. Então era só dizer o quê? É rebelde, cala a boca, senta no banco, fica quieto e obedece, só obedece. E aí eu peguei e comecei a buscar as respostas lá fora, no meio da galera, e eu tive respostas. Respostas que me trouxeram uma década de prejuízo na vida, que quase me levaram para o abismo. Respostas totalmente fora do contexto daquilo que nós acreditamos hoje. Vocês estão entendendo? Então eu precisei de dar uma volta longe, andar em estradas terríveis para eu conseguir chegar num lugar que estava ao meu lado. Por falta de, talvez, entendimento, talvez de conhecimento da comunidade da fé, de poder entender como que vai chegando as novas gerações e elas estão sendo aplicadas, ensinadas por um sistema de mundo. Um sistema que está aí dentro da educação, da saúde, da mídia. Então hoje você tem um problema, você vai lá no Google e você tem resposta, mas você não pergunta quem que é o dono, quem que criou a situação. Vocês estão compreendendo ou não? Então a minha história foi mais ou menos assim. Eu nasci numa família cristã, meu pai veio de um sistema de conversão radical, foi plantador de igreja 63 anos, sem tirar o pé da linha de frente. Ele vendia as propriedades dele para ir construir igreja, e não estava nem aí de perder tudo, ou ganhar tudo, né? Porque nós não vamos levar nada dessa terra aqui. E eu tenho que andar uma década fora, me estrepar em toda coisa ruim, e depois eu volto e eu começo a trilhar um caminho que na época, no começo dos anos 90, o pessoal tinha essa nomenclatura de missões urbanas, de tribo urbana. E voltei para Belo Horizonte, uma irmã minha falou assim, olha, você precisa de uma igreja. Eu falei assim, Miriane, eu quero Deus, mas igreja eu não quero não, eu acho um saco igreja. Aí ela falou, mas você tem que ter igreja, porque a Bíblia fala que tem que congregar, tem que estar junto, etc, 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 etc. Aí me levou para uma agência missionária para eu receber um discipulado. Depois eu saí dali e fui para uma igreja. E comecei a levar toda aquela galera que eu andava antigamente. E foi o horror, porque eu comecei a levar a galera da droga, as minhas primas que é do babado, que é lésbica, que chute, o nome que você quiser dar, que dê, e elas começaram a pegar as meninas da igreja, porque as meninas da igreja não tinham estrutura psicológica, emocional, e virou um inferno. Aí eu comecei a levar, vocês estão horrorizados, vocês nunca viram isso na igreja, não? A galera se pegando? Rola, irmãos, só que é dentro do armário. Só que a gente precisa que Jesus manda o cupim sagrado, para o cupim começar a comer as fechaduras, comer as dobradiças, e as portas do armário vai cair, aí todo mundo vai mostrar o que é de verdade. Porque na realidade a diferença nossa com quem está aí no mundo é a certeza da salvação, porque a gente tem as mesmas vibes, os mesmos desejos,
Vocês estão entendendo? Tem que ser real conosco mesmo. E aí eu fui convidado a me retirar daquela igreja porque eu estava importunando de levar a escória da sociedade para lá. E aí eu desisti, falei assim, Deus, muito obrigado pela salvação, faço as pazes com o inferno, estou de saco cheio de tentar. Eles falam uma coisa, quando a gente vai fazer, na realidade é outra. Porque a gente canta um monte de coisa, né? Quero te servir, quero te adorar, quero estar na tua presença. Mas na hora que Deus coloca um enguiço do nosso lado, fala assim, é seu para cuidar. Aí a gente espernia, fala, não é bem assim, Deus. Você está me entendendo, galera? Hã? E aí eu peguei e falei com o Senhor, pode me mandar para o inferno, está de boa, vou torrar mesmo, fazer o quê? Mas eu não quero mais ficar na igreja. Porque eu estou trazendo uma galera que eu falei de espiritualidade, eles queriam espiritualidade, eles queriam Deus, mas chegou lá, era muito preconceito. Era muita falta de estrutura bíblica na vida individual de cada crente, porque as lideranças pregam, ministram, sugerem ideia, faz programa, mas o povo, na real, é preguiçoso. É a preguiça intelectual. Vocês estão entendendo qual é? E aí, eu passei por esse processo, e naquela época, quando eu rompi por causa de arrogância minha, porque Deus continua sendo Deus. Apareceu um cara em Belo Horizonte com um cabelo, parecendo um sarará, uma moita de capim meloso, dizendo que era pastor. Sou pastor, sou do Rio, moro em Londrina, vim para cá para alcançar as tribos urbanas. Eu falei, acho que Deus abriu os céus e trouxe alguém que é da minha língua, que é do meu sangue. Todo rasgado, todo esquisito. E ele falou assim, estou indo buscar a mudança da minha mulher, meus filhos, e estou chegando em BH. Minha mãe hospedou ele, depois ele veio de Londrina, e começamos a trabalhar, tentando alcançar tribos urbanas para Jesus. De novo, a gente encontrou um outro desafio, porque a gente ia para a noite, para os shows, para as boates, para as paradas gay, e tudo no relacionamento. Ou você se relaciona, ou desiste de tentar só arrumar um arapuca para as pessoas. As pessoas não precisam de arapuca. Porque o tempo inteiro Jesus deu colo, carinho, afago, igual ele fez com a mulher samaritana lá no posto. Vocês conhecem a história? Ele vai e ele olha no olho, ele conecta, ele fala a língua dela, ele sente o cheiro dela, ele dá afago para ela. Então ele cria um canal de comunicação, uma ponte onde existia abismos, ele vai criando. E aí a gente começou a alcançar uma pá de gente para Cristo, e mandar essas pessoas para as igrejas onde moravam, nos bairros ao redor de BH, e infelizmente a maioria voltou para a gente dizendo que foi aceito. Porque era uma galera meio assim, para alguns esquisita, gente cabeluda, gente fedendo, gente que não tinha um comportamento bonitinho, crentez. E aí essa galera voltou para nós, e nós tivemos que congregar esse povo. Aonde começamos a igreja? Na rua. E montamos uma igreja de rua, porque não tinha veludo, não tinha presbítero, não tinha diácono, não tinha um monte de coisa que pudesse frear a porta para eles não entrarem. E aí começamos a discipular essa galera e fazer uma igreja de rua. Na Praça da Liberdade, quando chovia, a gente ficava debaixo do viaduto Santa Teresa, no centro de Belo Horizonte, que era um lugar livre. E quando você estava trocando ideia sobre Deus, pregando, a galera interrompia mesmo. Ô, velho, não estou entendendo nada que você está falando, essa doideira que você está falando. E queriam saber o porquê das coisas. E aí eu voltava lá na minha infância, na minha pré-adolescência. Aí eu tinha que parar tudo e voltar e explicar. E trazer o contexto, o pretexto daquilo que estava sendo colocado para essas pessoas. O que significa? É muito trabalho, é muita correria. Não sobra tempo. Porque quando você fala assim, vem, porque Jesus tem uma bênção para você no culto domingo, nós erramos numa coisa só. A gente não fala que essa bênção é a morte. Porque quando Jesus chama a gente para vir para o caminho, é para a gente morrer. Então as pessoas já vêm para a igreja, ou já vai para uma célula, ou já vai para outro rolê, já com a expectativa de arrumar namorado, de arrumar namorada, de emagrecer, de engordar, de passar no vestibular, de passar no concurso. É o inconsciente reprimido da pessoa de barganhar com Deus alguma bênção material. E as pessoas precisam ser salvas. E depois de ser salvas, elas precisam ser restauradas.
E é um processo de longo prazo. É longo prazo. É muito difícil. Por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Porque Deus não nos trata como produto de supermercado. Nem todo mundo é Parmalat, nem todo mundo é Bombril. É cada um de um jeito, de uma forma. Uns param de fumar num dia, outros fumam mais 10 anos. Uns param de mentir, outros ainda mantêm o vício da fofoca. Outros ainda resolvem o problema da preguiça, outros demoram anos para resolver a questão da preguiça, da glutonaria. Então, cada um na casa do Senhor é de um jeito. Então, nós não podemos sermos injustos de achar que as pessoas vão converter, vão chegar e vão se resolver, porque é um processo de longo prazo. O discipulado é longo prazo. Ainda mais que nós estamos vivendo uma era do fast food. Eu aperto o botão e quero tudo rápido e pronto. É uma comida agora, iFood. Só que quando se fala de reino de Deus, não é a mesma coisa. Porque nós somos chamados, primeiramente para adorar o Senhor e depois para cumprir a grande comissão. Só que é ralação pra caramba, é muito trabalho. Por isso que não tem espaço para preguiçoso. Porque é um inferno quando você tem uma coisa para fazer, você sabe o que fazer, quando fazer, como fazer, e aí nós pegamos e começamos a colocar desculpas em tantas coisas. Está chovendo, está calor, não tem dinheiro, não posso, etc, etc. Só que a Bíblia fala que é urgente o prosseguir. Então esse desafio, eu estou introduzindo aqui sobre como que aconteceu comigo, que para mim o que deu certo foi ter essa vivência de tempo integral com a galera que era um povo de onde eu vim. Que eu entendi a cor, o cheiro, o olhar, eu entendi as manias, eu entendi o processo. E aí nós pudemos preparar um espaço onde que essas pessoas pudessem vir e se sentirem realmente na casa de Deus. Porque o meu maior pânico era de trazer as pessoas para a presença de Deus, e na hora que chegasse na comunidade de fé, que a gente chama de igreja, eles terem o mesmo sentimento que eu tinha lá atrás, de pavor, de ódio, de vergonha, de rejeição. É um estupro espiritual, é horrível. Então eu estou dizendo isso aqui para a gente começar aqui, para não dizer que eu não li Bíblia, né? Que eu quero abordar 2 temas aqui rapidinho e trazer algumas questões mais práticas sobre a importância da gente entender o nosso DNA. Você pode ser crente a vida inteira, enquanto a gente não entender quem é Jesus e quem eu sou em Jesus, e para a gente ser liberto de nós mesmos, da nossa religiosidade, dos nossos achômetros, dos nossos jargões evangeliquez, da nossa carcaça evangélica, que é difícil dialogar com uma sociedade, ainda mais a sociedade agora. Hoje você tem movimento lésbico cristão, feminista lésbico cristão, você tem a galera que só está levantando bandeira, que adora mais uma bandeira de um movimento social do que o próprio Deus, e que estão dentro das igrejas disseminando, separando, trazendo preguiça, trazendo dissensão, para tantas coisas. Então você tem placa para tudo, você tem ideologia para tudo, você tem teologia para tudo, mas só que as escrituras, ela é inerrante, e ela é o suficiente para trazer respostas a qualquer questões da humanidade. Dos abismos mais profundos do ser humano, ela traz resposta. Pode ser quem for. De repente você foi abusado a vida inteira do seu pai, ela lhe traz resposta. Pela sua mãe, ela vai lhe trazer resposta. E a importância da gente entender é o seguinte: o Senhor, Ele se manifestou para a humanidade de dezenas de formas. E tem 3 formas clássicas que Ele já se manifestou, que elas estão presentes em nossa vida. Viaja comigo na ideia. Ele se manifestou através da natureza, é ou não é? A palavra fala o quê?
os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Ok? A segunda forma clássica que ele se manifestou é através da pessoa de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e habitou-se entre os homens. É ou não é? Então a natureza, o cosmo, representa a figura de Deus. Jesus Cristo, a segunda forma clássica. E a terceira forma clássica? Vocês sabem? Hã? Não entendi. Não é o Espírito Santo. A palavra escrita, as Escrituras, que é a bússola. Então a importância de nós que estamos ortogados a cumprir com a grande comissão, seja evangelismo de morro, na boate, na rua, no condomínio de luxo, não interessa onde, a gente tem que estar ligado nisso aqui, manusear bem. Olha só, tem muita gente que vai atrás de vaso no monte buscar poder. Tem muita gente que só espera o apóstolo, o bispo, o pastor. Tem gente que só consegue ver a manifestação de Deus através de campanha. Nada disso é pecado e tudo é muito legal, mas essas três formas clássicas, ela te coloca em xeque em tudo. E essa terceira é a palavra. Alguém aqui já viu literalmente a boca de Deus abrir e fechar? Vou lhe mostrar. As Escrituras, porque ela é o suficiente. Então a importância de nós, antes de irmos para o mundo, alcançar o mundo para Jesus, a gente tem que ser a carta viva. A gente tem que ser a carta viva. E é muito importante isso. Então, ele se manifesta dessas três formas clássicas. Tem um versículo aqui que é muito grande que eu vou ler. Salmo 119, todinho, vamos meditar nele. Tá vendo o terror que é ler Bíblia? Os crentes pira, velho. Os crentes endoidam quando falam que é ler Bíblia. Olha só, esse salmista, ele tem um diálogo com Deus, só de gente insana que faz isso, maluco. Mas ele coloca a vida dele em xeque, para ou vai ou racha. Eu queria te falar uma coisa, tem um monte de religião ilegal para você ir. Pode ir para o candomblé, você vai comer frango, beber sangue, vai fazer altos rolê. O Oxo, lá do Saniás, você pode transar sexo com todo mundo, fazer troca de casal. Tem um monte de religião, mas o cristianismo, para você viver o evangelho, o babado é muito mais embaixo. O caminho é estreito, o couro come. E tem que ter couro de jacaré para aguentar. Porque senão você vai ser mais um crente, mais um evangélico. E quando a gente faz um diagnóstico social da sociedade, um diagnóstico em políticas públicas, por exemplo, de Vitória, você vai falar, não é possível que Vitória é desse jeito com esse tanto de igreja. O povo está atropelando a igreja, tropeçando a igreja, tem crente para jogar fora. E a cidade está um inferno, está um caos de estupro, de abuso, de corrupção do caramba quatro. Ou eu sou burro, eu ainda estou dando um teco, ou então eu tenho um rasgar esse troço chamado Bíblia. Vocês estão compreendendo? Então esse salmista, ele faz um rolê com Deus aqui, eu vou ler para vocês rapidinho. Olha só o que ele pede para Deus, hein? Ó Senhor, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Ele está pedindo para Deus ensinar ele a entender o que é mandamento. E ele sempre vai seguir os mandamentos. Uma coisa é você cantar aqui na frente, ó Deus, eu quero te adorar, lero, quais. Outra coisa é quando você fala, Deus, me ensina a entender os seus mandamentos. Aí ele vai te ensinar. Primeira coisa é te jogar num deserto. Dai-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Ele está falando de mente e coração o tempo inteiro. A Bíblia inteira fala de mente e coração. Culto racional. Você saber o que você está lendo, você saber o que você está falando, você saber o que você está cantando. Dai-me entendimento para que eu possa guardar no meu coração e cumpri-la. Olha que viagem.
Porque se ele está falando com Deus para dar entendimento, para ele guardar a lei, os mandamentos e cumprir de todo o coração, ele está pedindo para Deus podar ele, até no tutano, na raiz, para ele ser escravo. O sentido da vida cristã muda. Muda. Porque aí você vai sair na rua, eu não tenho um folheto, eu não tenho uma estratégia, mas você tem seu corpo vivo, que você vai chegar num ser humano, vai olhar e o ser humano vai se converter. Porque o bagulho é doido. Dai-me entendimento, guia-me pelo caminho dos seus mandamentos, pois nele encontro felicidade. Olha o que esse cara está pedindo para Deus. Guia-me no caminho dos seus mandamentos, porque eu tenho felicidade. Cá para nós. A gente tem felicidade em ficar perdoando aquele irmão xarope todo dia? Aquela pessoa que te fala mal nas costas, que te pegou uma grana e não paga, que roubou seu namorado, que roubou sua namorada, que está fazendo inferno com a sua vida, é mandamento. Cuidar do corpo, corpinho lindo, alimentar-se bem, cuidar do jardim que Deus deu, buscar as Escrituras. A gente gasta tanto tempo em rede social, a gente não busca conhecimento. Isso também é pecado. Porque nós definimos pecado na igreja evangélica, transar sexo fora do casamento, beber álcool, fumar cigarro, jogar na loteria, o outro que eu esqueci. É só isso que é pecado na vida do crente, mas tem muito mais pecado. Faz-me com que eu queira obedecer os seus ensinamentos, em vez de juntar só riquezas. Não me deixe ficar pensando em coisas sem valor. Ele está pedindo para Deus fazer ele, está rolando ali, né? Para Deus fazer ele está pedindo assim, faz com que eu queira obedecer os seus ensinamentos, em vez de ficar juntando sua riqueza. Ele está pedindo para Deus fazer ele querer buscar, porque nós não queremos buscar, a gente não quer correr atrás. A gente começa uma campanha de evangelismo, é um projeto, vamos mudar o mundo, daqui a um tempo a gente está na escora. A gente esfria no rolê, a gente esfria na visão, no procedimento, só que é uma vida. Então, quando a gente entende o DNA do cristão, para nós mesmos, a gente entende Jesus Cristo, quem Ele é e quem eu sou, muda o sentido, porque eu passo a ser escravo. Eu vou ler, vou estudar as Escrituras, vou crescer teologicamente falando, missiologicamente falando, porque é mandamento, não é opção, porque eu não sei se eu estou afim. Eu vou obedecer aos mandamentos de tudo que está escrito, porque é mandamento, não é opcional. Por isso que eu estou sugerindo a galera por onde eu passo, procurar outra religião. É muito mais fácil. Vocês não acham, não? Porque muda o sentido, muda o olhar para com aqueles que estão lá fora, onde nós estamos também, no sistema de mundo. A importância de estudar as Escrituras, ela nos prepara para testemunhar. 1 Pedro 3,15. Ela aprova para a vida e ministério, 2 Timóteo 2, 14 e 15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a quê? Temos que manusear a palavra de forma perfeita e agradável, com inteligência, com carinho, com respeito, com sagacidade. Paulo, quando estava lá em Atenas, com aquelas 20.000 deusas gregas, Afrodite, e aquela loucura que era Atenas, tinha um Deus desconhecido. Ele foi sutil, sagaz, porque ele se relacionava com Deus. Ele tinha a palavra na língua. Ele tinha a resposta clara e exata, no momento certo. Ele e todos aqueles que estão escritos nas Escrituras. Então, a importância da gente poder entender o nosso DNA. É muito doido isso. Quem gostaria de
viver no centro da vontade de Deus, 100%? Nossa. Ninguém? Quem gostaria de viver no centro da vontade de Deus? Quem gostaria que Deus reinasse na sua vida? É simples, porque vem cá, doida. Vem cá, rápido. É você mesmo. Fecha o olho. Sobe aí. Fecha o olho. Não pode fazer gretinha. Se você fizer gretinha, você vai ver. Não pode fazer gretinha. A gente fala assim, Deus, eu quero te servir, quero te adorar, lero, lero. Aí Deus fala, então tá bom. Aí pega na nossa mão, não faz gretinho, velho. Aí Ele leva a gente para onde que Ele quer. Aí, tá travando por causa de quê? Vai que você me derruba aqui. Mas eu sou Deus, como é que eu vou te derrubar? Hã? Vai, tá com medo? Solta, parece que as mulas, velha, vai, solta. Vai. Aí, viu? Vai. Obrigado, palmas para ela. A gente trava, a gente segura o pé. E eu queria falar para você uma coisa, quando Deus reina, tudo sai do controle. A nossa vida virou uma zona, porque tudo sai do controle. Aquele monte de coisa que a gente está segurando, que a gente acha que é certo, que acha que está na vontade de Deus. Eu vou dizer uma coisa, até coisas dentro da igreja, às vezes, está fora da vontade de Deus. Uma vida evangeliquez. Então, quando Deus reina, desmorona tudo. Eu não preciso de ficar esperando domingo à tarde um programa de evangelismo. Eu já sou evangelismo de noite. Vocês estão entendendo, galera? Estilo de vida. É o tempo inteiro. Eu estou no ônibus, eu estou no ponto do ônibus, eu estou no escritório, eu estou, seja lá onde for. Eu não tenho preconceito, eu sento do lado do Noia, eu sento do lado da madame finésima. Eu estou ali, porque dentro de mim tem o reino de Deus, e Ele está exalando. Mas enquanto a gente não entender qual é o DNA nosso em Jesus Cristo, a gente só vai ficar repetindo frases de efeito evangélica, de mais um gospel xarope que soltou aí na mídia, e a gente vai ficar esperando sair alguma coisa das megas igrejas famosas, para a gente ficar repetindo. E a gente fica seguindo o mercado gospel, e é horrível. Pensa, o Deus é o Deus da criação, nós temos o DNA da criação, e eu vou ficar esperando alguém fazer uma música para eu cantar. Eu vou ficar esperando mais uma dança lá dessas mega igrejas para eu dançar. Mais uma linguagem, mais uma frase de efeito. Então nós tem que brotar de dentro de nós esse rolê. Se você dança, se você canta, se você pinta, grafita, se você é construtor, tem que brotar de forma artística, contextualizada, culturalmente, para o lugar de onde que a gente está. Porque faz parte do nosso eixo, da nossa estrutura, flui como rios de águas cristalinas diante de nós. É muito importante a gente pensar sobre isso. É voltar para as Escrituras e se alimentar de vida. Porque quando eu me alimento de vida, eu vou ter vida para dar. E a partir do momento que eu me alimento de vida, querendo ou não, as pessoas, é igual imã, toda hora vai chegar alguém batendo sua porta. Toda hora, não tem jeito. Você pode estar de férias lá em Maceió, se você está alimentado de vida, você está na beira da praia, vai chegar um doido, um suicida, um troço qualquer do seu lado para desabafar, para abrir o coração. Aí você senta o dedo com as Escrituras. O segundo ponto importante para a gente pensar aqui, além do DNA do cristão, o relógio está correndo para caramba, hein? Está sozinho não, tá? O segundo ponto massa aqui é sobre a importância. Ô velho, traz mais água para mim. É a importância da gente entender que nós somos uma igreja dentro de cidade, do contexto urbano, certo? O maior desafio da igreja, missionário da igreja, seja na África, na Índia, não interessa onde são as cidades. As cidades estão proliferando, estão crescendo, a injustiça social, o descaso, falta de moradia,
dependência química, que são as compulsões no geral, que nós fazemos parte delas também, e mais um monte de outras questões. Então, uma coisa boa é a gente poder entender... obrigado, querida. A gente tem que partir para uma missiologia urbana. Que palavrão é esse? A missiologia urbana é uma ciência, é uma matéria, igual matemática, português, química, que o quê? Você pesquisa, você registra e você aplica aos dados relacionados à origem bíblica, à história da humanidade e à base da missão cristã na cidade. Quando você parte para isso, de poder entender, tem como você escrever lá, velho? Não, né? Então tá bom. A missiologia urbana, nós vamos pesquisar. Pesquisar o quê? Se você está na cidade, você tem que saber quem são as pessoas. Não é a prostituta, que nem usa esse nome mais. Eticamente está errado, é profissional do sexo. Certo? Mas não é a profissional do sexo, ela tem nome. Qual que é o nome dela? Não é a cafetina tem nome. Vou lá visitar Raquel. Raquel é a cafetina dona da sayonara. Tá ligado? Vou lá visitar a Raquel, vou pagar uma pizza para ela e vou ter um momento com ela de espiritualidade. Quem são os traficantes do seu bairro, do meu bairro? Eles têm nome. Então a gente vê o cara como o traficante no outro mundo, no outro universo. Nós temos que recriar as pontes onde houve abismo. De repente ele chama Paulo, João, e você cria uma rede de relacionamento com ele. Quem são os políticos? Então a missiologia urbana é a ciência que você pesquisa. O meu bairro tem escola pública, como é que está a situação da escola pública? De repente, o assassino da esquina, o traficante, etc., veio daquela escola pública que o Estado não dá conta de resolver, nem o município. Mas você pode fazer uma redução de danos. Como? Fazendo ações práticas na escola. Nós vamos trabalhar, fazer um congresso de missões urbanas numa igreja fulana de tal em Guarapari, e essa igreja tem 70 anos de idade, e em frente tem uma escola pública. Só que a igreja é engessada, aqueles bancão, não tem sala, não tem nada, porque tem dono. Vocês estão entendendo? Dono. Que o dízimo é alto, e o pastor já virou quenga, quem manda é quem tem dinheiro. Desculpe, mas é a verdade. E aí, a igreja não tem estrutura. Aí pediram para a gente dar as oficinas, vários líderes do Brasil na escola pública em frente à igreja. E aí, quando a gente foi entrar no portão dessa escola lá, irmãos, eu quase chorei. Não tinha uma árvore, não tinha nada plantado, não tinha jardim. Não tinha pintura, a escola toda deteriorada, toda arrebentada. Parecia um presídio, daqueles piores presídios da Rússia. Quando abriram as grades dos 2 pavilhões, me direcionaram numa das salas, e o pessoal foi para outras. Quando eu entrei, eu sou fotógrafo, eu chego no ambiente, minha leitura é... E aí eu olhei as carteiras, tudo quebrada, o quadro estava rachado, não tinha ventilador, vidro da janela quebrado. Eu falei assim, não acredito que uma escola dessa educa crianças e adolescentes. É uma estrutura do saber. Em frente a uma igreja que está aqui há 60 anos, 70 anos. Como? E a igreja ainda usufrui daquela estrutura. A missiologia urbana, você vai conseguir colocar as lentes de Deus e observar como está a sua sociedade em volta de você mesmo. Eu duvido que se você não procurar aquele diretor ou diretora e falar assim, a nossa igreja quer abençoar essa escola, arrumar tinta e pintar essa escola, fazer jardins, arrumar essa calçada, vir trazer os irmãos com ferramenta, organizar essas cadeiras quebradas, para abençoar essas crianças. Eu duvido que eles não vão aceitar. Oi? Os irmãos, está cada um na sua, né? Então, é o grande desafio. Já parou para pensar? A abertura que nós não teríamos para pegar essas crianças, que daqui uns dias vão estar em vulnerabilidade, e aplicar na veia dessas crianças um reino de Deus que chegou.
não de palavras, mas de atitude, de afago, de carinho, de ternura. Pegando o gancho da irmã, cadê os irmãos? A gente tenta nos mas não tem dinheiro. Tem. Nós temos dinheiro. Negócio que a gente esquece o nosso DNA e a gente gasta dinheiro com tudo, menos correndo de Deus. Eu duvido que se não fizer uma vaquinha, não consegue comprar tinta ou pegar a resto de tinta na casa do pessoal e fazer as coisas. É um desafio. Nossa equipe, vai estar vindo um rapaz aqui agora à tarde, que sai com a nossa equipe, com os profissionais do sexo da região de Vila Velha e Vitória. Tem moça que está fazendo programa na rua e tem 3, 4, 5 filhos. Mas a única profissão que ela tem é dar o corpo. Ela não tem um curso, não tem um supletivo, não tem nada. E aí ela aceita Jesus, ela vem para dentro da igreja, ela não vai viver de oração. Ela não vai viver de louvor, vai? Ela precisa dos empresários da igreja para dar emprego, das irmãs da igreja para ajudar ela a ter mais compostura, ensinar ela a falar, a se portar, ensinar ela como que lida com a sociedade normal, ensinar. E não rejeitar. Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente sair para a rua e abordar, vamos alcançar o mundo para Jesus. É lindo, mas a gente tem que cuidar. É o grande desafio. Muitos lugares que acontece, eu estou falando aqui, não é que Jesus me revelou, não, porque eu vejo. Eu trabalho no Brasil inteiro, eu rodo de carro no Brasil inteiro. Tem lugar que as meninas vêm para dentro da igreja, as irmãs que são avarentas, arrumam emprego para elas para pagar a mixaria. Porque elas estão doidas com a empregada doméstica grátis. É um horror. Então, a missiologia urbana é a ciência que a gente vai pesquisar tudo isso. Tem o carnaval aqui no Sambódromo, os comas alcoólicos, os estupros, altas coisas que acontecem. A gente tem que ir além do folhetinho, além a oração, porque a galera já está ligada na fita dos crentes. Eles estão precisando de afago, de colo, de ternura, de pele, de toque. As pessoas estão precisando disso, porque a sociedade aí fora não dá isso. Alguns dão, mas a maioria não. Então é a ciência que a gente pesquisa e depois a gente aplica com os dados relacionados à história da humanidade. Tem vários fatos. Aí a origem bíblica. A Bíblia inteira fala sobre a intervenção de Deus nas cidades através do povo dele, quando a ira de Deus sobe e vê a injustiça. No Velho Testamento, o termo cidade, ele ocorre cerca de 1.600 vezes. E no Novo Testamento, cerca de 160 vezes. Lá tem uma cidade chamada Keila, no Velho Testamento. É uma cidade que era de agricultores, pecuaristas, um povo simples. Não eram homens da guerra, era um pessoal mais na deles. E aqueles miserentos dos filisteus ficavam de butuca. Toda vez que chegava a época da colheita do trigo, das criações produzirem, eles invadiam, estupravam as mulheres, matavam muitos dos homens, pegavam as crianças como escravas e arrebentavam com a cidade de Keila. Até uma outra geração eles lá iam fazer tudo de novo. E já seguia esse rito. Aí Deus falou com Davi: Davi, vai lá, senta o dedo nos filisteus, resolve o problema deles, do povo de Keila, recupera o trigo, recupera o gado, cuida daquelas crianças que estão órfãs, traz aquelas mulheres, recupera a dignidade delas. Aí Davi foi falar com os homens dele, sabe o que eles falaram? Davi, nós estamos com medo de ficar aqui, quanto mais ir a Keila. Filisteu é bruto demais. Aí Davi voltou em Deus, Deus falou com ele: é eu que estou mandando, você vai e faz, porque é eu que vou dar a vitória. Aí ele foi e recuperou a cidade de Keila, se tornou tudo novo, e foi uma bênção. O que a gente aprende com esses dados relacionados à história bíblica? É porque às vezes nós somos igual os homens de Davi. A gente tem medo de sair do quarto.
A gente tem medo de ficar sem dinheiro, tem medo de tomar uma porta na cara, tem medo de voltar para casa quando ninguém converteu. Mas não é nós, é o Senhor que faz. Recuperar o trigo, recuperar o gado, a dignidade, as crianças órfãs. Galera, vocês já viram? Quem mais adota criança hoje no Brasil é o movimento LGBTQI+. É o tráfico humano, é o tráfico de drogas, é o trabalho escravo. Por que os crentes não adotam criança? Sabe por quê? Porque nós, cristãos, gastamos mais com chicletes do que com missões, mais com roupa de marca do que com missões, mais com produto supérfluo do que com missões, mais com equipamento digital do que com missões. Já tem um celular que faz tudo, agora vai mudar porque tem que comprar um celular que faz cafezinho. E nós nos sossegamos por causa que o DNA do cristão não está enxertado na nossa veia. Então a gente tem que destruir a estrutura evangélica de rito e reencarnar um ser humano que vive 100% por conta de Deus. Você não travou as pernas, doida? Não dá medo? Porque quando Deus pega a gente para tocar o barco, a gente trava, a gente tira a mão. Porque a gente não confia que Ele vai dar a vitória contra o filisteu. E às vezes o filisteu é nós mesmos, está dentro de nós temos que matar esse bicho. Então a missiologia urbana ela vai nos mostrar a origem, a história da humanidade, a origem bíblica, as técnicas antropológicas. Quais são as técnicas antropológicas da missão na cidade? Várias. Você toca forró, toca sanfona, usa a sanfona que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Vai fazer repente no terminal. Você é grafiteiro, vai pintar a cidade com a escritura. Você dança, vai dançar para Deus, não para de dançar só dentro de igreja. Usa os palcos da sociedade. Nós temos que pegar todos os dons e talentos que Deus nos deu e usar essa parada. Ah, mas o que vão pensar de mim? Deixem pensar. Falem de ti, bem ou mal, mas falem de ti. Dane-se. Jesus é o nosso exemplo maior de tudo. Quer um exemplo? Vocês estão querendo homem para a sua vida, meninas? Pega o exemplo de Jesus. Jesus era o exemplo. Quando ele foi pegar aquela samaritana lá para trocar uma ideia, a primeira coisa que os discípulos se preocuparam foi comprar comida. Aí eles deram um rolezinho e foram para a cidade, foram comprar comida. Primeiro rolê, Jesus tinha o olhar de Deus, ele usava as lentes de Deus. O que ele viu? Ele viu que tinha que comprar comida, tinha que ir lá ver a desgraça do Wi-Fi. Aí o que ele fez? Ele viu que tinha uma mulher ali que precisava de ser saciada. Samaritana não trocava ideia com o judeu, mulher não ficava sozinha com o homem. Ele chega e pede ela água, na tora. E aí no desenrolar da prosa ele falou para ela, eu tenho uma água que se você beber, você nunca mais vai ter sede. Olha que autoridade. Quando a gente entende o nosso DNA em Cristo Jesus, a gente tem autoridade. Não precisa de lero-lero de crente. Não precisa ficar prometendo culto de domingo, não precisa prometer nada. Jesus basta, o Evangelho basta. Vocês estão compreendendo? Então é muito importante. A outra coisa que a missiologia urbana, ela pode nos ajudar no processo da evangelização urbana, do desenvolver da igreja urbana, além das técnicas antropológicas, é a base da missão cristã na cidade, que é Jesus. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de porta em porta. Ele ia estar com as pessoas, ele se relacionava com as pessoas. Ele não ia lá, dava folhetim e voltava para o gueto evangélico. E a igreja precisa de sair do seu gueto. Sabe aquele Sou João, Sou Manel, Sou Pedro, sei lá, que tem no seu bairro, que é cachaceiro, e que vive lá no botequim com a perninha cruzada lá com careta?
Vai lá, senta com ele lá uma manhã, não vai na escola dominical, senta com ele lá e fala, seu João, qual é a sua? O que está rolando? Você torce para quem? Qual que é seu time? O que você mais gosta de comer? Desenrola uma prosa. Talvez ele está esperando alguém que o ouça, porque a mulher não deve ouvir, os filhos não devem ouvir, ninguém deve ouvir ele. Para ele está ali o resto, a casca, a tábua da beirada. Mas aí chega um crente, do nada, senta, fala que eu te ouço, meu brother. Porque a ansiedade é um negócio terrível na nossa vida. A gente sai para fazer as coisas de Deus, a gente quer falar. E às vezes a gente tem só que ouvir as pessoas. Ouvir o lamento, o clamor das pessoas. Jesus fazia isso o tempo inteiro. Nossa, acabou o tempo. Eu vou fechar, moçada. Eu só quero saber se está dando para entender o raciocínio. Está dando para entender o raciocínio? A gente tem que entender qual que é. Eu estou resumindo o resumo do resumo. Não posso, doida, porque tem o horário ali. Olha só. É porque se vocês não estiverem entendendo o raciocínio, eu volto outro dia para entender, porque eu estou aqui por causa de Deus. Né? Pessoal, é o seguinte, quem quer mais? Olha aí, ó, o rolê. Está sendo transmitido? Coisa boa, hein? Os tradicionais vão pirar. Pessoal, é o seguinte, eu nem acabei assim falando um pouquinho mais sobre o Diniz. Enquanto você vai tomando uma aguinha, ele vai respirando um pouquinho, ele vai falar mais. É porque logo a seguir tem a esposa dele, né? Que também é uma grande bênção. E a Dengue já saiu, né, Diniz? Dengue já foi embora. Dengue foi embora. Ele já foi, em nome de Jesus. Mas aqui, não, você pode continuar. Não, em 10, 15. Quem dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, então. Gente, é uma bênção de Deus, e esse linguajar que ele usa é próprio, porque se não for assim também não ganha a galera do rolê, porque ele veio desse rolê. Então é bênção muito de Deus, um testemunho poderoso, rasga mais o coração, porque tem mais. Fique à vontade, Diniz, deixa Deus te usar. Ó, rapidinho, imagina ele ministrando lá no Josué Gonçalves, hein? É tudo assim, né? Foi bom você lembrar do Josué. Eu estava dando uma oficina lá uma vez, lá em São Paulo. Depois das pregações, dividiram as turmas numa salinha, algumas salas, oficina disso, oficina daquilo. Aí me deram oficina para falar de dependência química. Eu falei, caramba, né? Fala de dependência química. Aí beleza, tinha umas 60 pessoas, casais e tal, a maioria casal. Vocês não acham que e era 40 minutos só de oficina? Como é que você fala de compulsões com 40 minutos? É impossível, né? Vou falar, maconha preta, sai fumaça branca, te deixa chapado. Cocaína é branca, você dá um teco, você fica ligado. Não tem como. E todo mundo já sabe. E aí eu tive uma sacada de falar com aqueles pais, que a maioria tinha um filho na droga, e é tudo pastor e pastora, mas a mesma história minha lá de trás. E aí eu fui falar de identidade, da nova geração, piriri pererê, falta do diálogo dos pais para entender como é que está vindo o mundo aí agora, o que os filhos pensam. E eu sempre pergunto, eu faço pesquisa com jovem e adolescente no Brasil, eu pergunto, o que vocês acham do terno do pastor? O que vocês acham do penteado dele? O que vocês acham da cor da igreja, do louvor? Vocês curtem ou vocês estão aqui porque vocês só são obedientes à liderança? E você não tem ideia do que eu ouço. É muito doido. E aí nessa sala eu estava só quebrando aqui um pouquinho, mas eu acho que vai contribuir com a coisa da missiologia aqui. E aí eu peguei e trouxe uma fala para essa turma sobre essa questão das famílias e a dependência química. Que casa de recuperação é o mínimo de estatística possível, é 1% que se recupera, etc, etc, etc. Aí se levantou e abri para a pergunta.
E aí se levantou uma mulher lá, uma madame lá, e eu quero falar. Primeiro levantou um deputado do Rio de Janeiro e praguejou o filho. Meu filho, não sei o quê, porque meu filho pegou as rodas da minha caminhonete e vendeu. Ele sai com as coisas nas costas, eu tenho o nome a zelar, porque eu sou deputado e pastor, que eu não sei o quê, porque eu sou pastor e deputado. E praguejou o filho, porque o filho queimava a imagem dele como pastor e como deputado lá no Rio de Janeiro, na Baixada. Falou um monte. E aí eu falei para ele, sabe qual que é o seu problema? Seu ego. O seu ego é maior do que a igreja, do que a roda, do que a sua caminhonete. O senhor está o tempo inteiro aqui falando da sua imagem. O senhor não está nem aí para o seu filho. A sua preocupação maior é o que o seu filho traz de imagem para a sua reputação. Que se exploda se o senhor é pastor, se o senhor é deputado. É o jogo, é a alma do seu filho que está em jogo. Aí levantou uma mulher. Eu também quero falar. O meu filho tem 18 anos. E desde os 15 ele está fumando maconha. E tal, e praguejou e tal. E eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim, irmã, eu também não. Aí ela falou assim, e pior, agora ele está com uma mulher de 40 anos, com 18 anos. E ele só fica junto, que ela é uma maconheira. Ela é isso, e praguejou a mulher. Eu falei, sua irmã, deixa eu falar com a senhora. O seu filho fuma maconha desde os 15. A senhora, dos 15 aos 18, a senhora não conseguiu um canal de diálogo com ele, para dar um rolê com ele e para poder entrar no universo dele. Por que ele fuma maconha? O que ele sente? O que ele está procurando por trás dessa maconha? Porque tudo tem um motivo. O que ele já passou? A senhora não sabe se ele já foi abusado, se ele é solitário, se ele é inibido. E agora ele está com uma mulher. Mas ela fuma maconha, ela tem 40 anos e não sei o quê. Aí eu falei com ela, irmã, sabe qual que é o problema? A senhora já perdeu seu filho para essa mulher. E para a maconha, muitos anos. O seu discurso que a senhora está falando aí comigo agora é um discurso muito fundamentalista, muito xiita, radical. E tem outra. Essa mulher deve ter muita compatibilidade com o teu filho de conversa. Porque eu fumei maconha, eu sei depois que você fuma sua brisa vai indo, você quer trocar ideia, vai filosofar a vida, vai trocando ideia, as ideias vão embora. Os dois estavam assim, devem ser maiores amigos. Mas ela está dormindo com ele. Eu falei assim, sim, por que não? Eles devem estar se dando muito bem como amigos, como amantes. Ela deve ter dado um couro nele, ensinado ele tudo, e ele com a testosterona explodindo com 18 anos de idade. Então é a fome com a vontade de comer. Sexo, drogas e rock and roll. Perdeu, irmã. Aí ela usou um termo pejorativo, está repreendida em nome de Jesus. Eu falei, sua irmã, deixa eu falar com a senhora uma coisa. O seu filho achou naquela mulher o que ele procurou na senhora a vida inteira como mãe, não achou. Senhora, me desculpe, eu tenho que falar isso aqui para a senhora. Colo, afeto, carinho, compatibilidade de ideia, uma linguagem que ultrapassou uma geração inteira, que conectou. E às vezes a gente tem que perguntar o porquê das coisas, irmãos. Porque é muito fácil para nós estigmatizarmos as pessoas. Porque fulano está na igreja, era viado, era aquela bicha louca, e agora ele tem que engrossar o pulso. A Bíblia fala isso? Não fala. Porque a irmã aqui é que chute, sapato a vida inteira, ela vem para a igreja, nós temos que esfregar um pênis na cara dela, porque ela tem que gostar de pênis. Tem? O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel? Irmãos, voltem aqui. Não dispersam, não. Qual que é o nosso papel? É trazer as pessoas ao conhecimento de Cristo. As pessoas precisam se relacionar com Jesus. Eu volto aqui, o DNA do cristão. As pessoas precisam ser libertas. É da distanciamento de Cristo. Elas primeiro precisam entender a questão da paternidade com o nosso Senhor. Porque
Porque quando Jesus reina, ele completa todas as outras coisas. É porque a gente, nessa educação que a gente recebeu no passado, que veio para a gente dentro de uma cultura europeia e americana, a gente não tirou da lata e desenvolveu uma teologia brasileira, num contexto pós-moderno, porque as Escrituras não tem como mexer. É imutável. Só que a gente tem que lutar para nós não querermos que as pessoas sejam como nós somos. A nossa estrutura religiosa cria abismos entre nós e as pessoas. É muito difícil isso. É muito difícil poder aceitar determinadas coisas. É bizarro o que você vê aí pelo Brasil afora acontecendo nas igrejas. Por isso que os movimentos estão crescendo, estão lutando e estão militando contra tudo aquilo que é de Deus por falta de conhecimento da nossa parte. Vocês estão entendendo? O menor problema do filho daquela mulher é a maconha. O melhor problema do filho daquela mulher é aquela mulher que ele está com ele lá 40 anos e ele com 18. É o menor problema. O maior problema dele é que ele precisa de conhecer a Cristo e ir para o Evangelho, porque o Evangelho vai completar ele. E vai completar aquela mulher. E vai completar a mãe dele. Vocês estão entendendo? Eu comecei falando sobre o DNA do cristão, para você se alimentar das Escrituras, alimentar-se da palavra, porque quando a gente se alimenta das Escrituras, da palavra e da presença de Deus, a gente coloca as lentes de Deus, você vai ver o ser humano caído, estragado, arrebentado, atropelado, com os olhos de Deus. Aí vai mudar o sentido do evangelismo, vai mudar o sentido do discipulado, vai mudar o sentido de tudo na nossa vida cristã. Eu quero terminar com um texto, Lucas 5, que fala assim, presta atenção, viaja aqui na ideia. Lucas 5 fala o quê? Jesus estava pregando o evangelho na beira do lago da Galileia. A multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele estava sufocado. De repente, Jesus viu 2 barcos na beira do lago da Galileia. Ele desceu lá rapidamente, entrou num dos barcos, que era do Simão, e falou com o Simão: arreda esse barco para trás, que eu preciso continuar a ensinar esse povo. Depois que ele terminou de ensinar o povo dentro da plataforma do barco, que ele estava sem fonética, sem acústica, sem visão, porque o povo estava apertando ele, ele terminou de ensinar o povo, ele virou para o Simão e falou assim: agora, Simão, leva o barco mais para dentro, joga as redes, para você pegar peixe. Aí o Simão endoidou, falou com ele: mestre, nós estamos aqui a noite inteira, não pegamos nada, mas tudo bem, já que o senhor está mandando, vamos jogar as redes. A Escritura fala que eles jogaram as redes, e que elas encheram tanto o barco, que as redes quase se arrebentaram. Aí esses pescadores fizeram sinal para os outros pescadores do outro barco: eles encheram os 2 barcos com tanto peixe, que os 2 barcos quase se afundaram. Aí o texto diz que eles se ajoelharam diante de Jesus e falaram: Senhor, perdão, porque nós somos pecadores. Estão entendendo? E aí Jesus vira para eles e fala assim: relaxa, larga tudo, e me segue, que eu vou ensinar vocês a pescar gente. O que esse texto nos mostra aqui? Qual que é o rolê, a interpretação desse texto? Vamos fazer uma ponte entre aquela época e hoje, aqui. Jesus estava falando para uma multidão. O quê? As Escrituras, a palavra de Deus. Só que apertou ele precisava de espaço, palco, trio elétrico. Ele precisava de coisa para continuar explicando o povo. Ele podia muito bem falar assim: não tem mais espaço, não tem microfone, não tem nada. Vou chegar lá em casa um pouco para dar uma conferida nos meus stories. Não, ele continuou a pregar. O que ele fez? Ele usou algo prático e barato, simples, porque ele tinha visão, ele conseguia olhar cosmo.
Se a gente não tem visão, a gente só vai olhar o umbigo da gente mesmo. Tem que ter visão. E aí, o que é que ele viu? Um barco. O que é que ele pensou? Se arredar para trás, eu uso o barco desse cara, termino de pregar o evangelho e estou liberado. Vou gastar dinheiro para quê? A obra é simples, é rápida, é objetiva e ela é barata. Nós é que fica arrumando chifre na cabeça de cavalo. Aí ele continuou a pregar o evangelho para o povo, que é urgente o prosseguir. Ah, Diniz, eu não sei. Tem que pregar, velho. Tem que falar do amor de Deus para as pessoas, querendo você ou não. É mandamento, não é opcional. De graça recebeis, de graça dai. Aí depois que ele terminou de falar do evangelho, ele virou para o cara e falou assim, joga a rede. E aí eles pegaram um monte de peixe para dar testemunho para aquele povo lá, de que ele prega o evangelho, mas também através da vida dele tem milagre. No caso de Jesus, foi fazer encher o barco de peixe. Aquela forma muito louca que ele fazia. Na minha e na sua vida, o milagre é tocar nas pessoas, é andar com as pessoas, é atravessar a rua, é gastar menos dinheiro com futilidade e investir na obra. É ir nos vizinhos, se relacionar com os vizinhos de outra religião. É se relacionar com a gente, quando a gente fala e passa e fala, nossa, misericórdia. Misericórdia somos nós, que temos a luz e não fazemos essa luz brilhar. Outra lição que ele dá nesse texto, que ele chama o outro barco, e eles quase afundaram. E aí, ele foi e disse para os caras, larga tudo, que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Aqueles pescadores, antes de Jesus chegar, são os nossos irmãos, que estão espalhados pela cidade, trabalham o dia inteiro, a semana inteira, estão no ponto de ônibus lotado, voltando para suas periferias, sem dinheiro, conta para pagar. A mulher está de Chico, não tem dinheiro para comprar absorvente. Tem água, tem luz, tem IPTU, tem criança na escola, precisando de lápis, borracha. É os mesmos trabalhadores que Jesus deu de cara com eles naquele momento. Os mesmos, só muda a época. Mas Jesus conseguiu olhar e falar assim, precisa de um milagre. Então a gente vai sair para o evangelismo, para alcançar as pessoas, e nós vamos criar ações práticas de resolver o problema das pessoas, de reduzir os danos. Os filhos desses trabalhadores da pós-modernidade agora estão nas escolas, nas periferias aí, fazendo o quê? Sendo abusados, entrando para droga, e altas loucuras rolando. E é o nosso papel interagir com a família inteira e fazer todo o rolê. Significa arregaçar a manga e trabalhar com força. Nós não temos mais tempo. E Jesus fecha esse texto fazendo uma parada que no sistema capitalista que a gente está vivendo hoje, que é tudo dinheiro, bens, bens e dinheiro, dinheiro e bens. Se você vê as campanhas que geralmente o povarel faz na igreja, é muito mais para receber do que para dar. É só para receber, receber, receber. Por isso que as igrejas lotam de gente. Começa a fazer campanha para renúncia de direito. A morte do eu. As bíblias que mais vendem é a Bíblia de prosperidade. Vocês já observaram isso? É porque nós somos educados de forma errônea. Jesus nos chama o tempo inteiro para morrer. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele que não deixa pai e mãe não tem como me seguir. Aquele que olha para trás não é digno de mim. E ele vai sentando na foice. Quem tira a mão do arado, não é verdade? E agora nesse texto de Lucas, para eu fechar aqui, Jesus faz uma parada muito louca. Ele fecha 2 empresas pesqueiras da época. E ele pega esses empresários e joga esses empresários na linha de frente da obra. Pararam para observar? Os valores do reino não tem nada a ver com os nossos valores aqui. É outra parada. Porque é urgente. Ele ensina para nós. Por que ele manda eles largarem tudo? Eles falam para os caras, larguem tudo. Olha lá, deixaram tudo.
Se tirar aquela palavra tudo, o texto entra em várias contradições de aplicação prática para a nossa vida. Ele mandou largar tudo, tudo é tudo. Como dizia o ministro de louvor da presbiteriana Timaya, né? Tudo é tudo e nada é nada. Estou brincando. Larga tudo, tudo. Porque pessoas é mais importante do que coisas, do que o barco. Pessoas é mais importante do que ministério estabelecido. Pessoas é mais importante do que a placa da igreja. Pessoas é mais importante do que horário de ministério. Pessoas é mais importante de qualquer parada. E ele fecha o texto rasgando. Larga tudo, vem que eu vou ensinar vocês a pescar gente. Porque gente é mais importante. E quando a gente coloca as lentes de Deus e fala, Deus, me ensina a amar o próximo, acabou. Aí a sua vida acabou. Aí você pode preparar que já era. E tem muita coisa na nossa vida que a gente não quer largar. E geralmente dentro de igreja é ministério, é posto aqui da frente, ó. A última pergunta. Alguém aqui dessa igreja já viu os irmãos sair na porrada para lavar o banheiro? Para ir para o hospital fazer visita? As picuinhas, os inferninhos, geralmente é para quê? Pregar, está no holofote. Então, galera, se não morrer, não tem jeito. Eu não sei se prestou. Posso orar? Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amém.